Oi! Senti de abrir essa live pra gente fazer uma meditação, um puxão de energia, um puxão de abundância. Então, meus amores, basicamente, o que eu queria trazer aqui pra vocês são... Oi, Raíssa, bem-vinda! Abrir essa live aqui sem planejar, sem agendar, porque eu tô fluindo na energia, né? E tudo bom. Basicamente, eu tô guiando, né, um desafio de 22 dias, o desafio Diamante. E lá a gente tem exercícios diários para manifestar abundância, para manifestar dinheiro, para manifestar oportunidades. E aí tem uma meditação que eu, né, senti de fazer hoje aqui em live, e depois eu vou deixar salva, que é a meditação de puxão. É um puxão de abundância, um puxão de energia, para que a gente se conecte, né? Para que a gente se coloque na energia de ser como se fosse um imã, né? Como se a gente estivesse magnetizando dinheiro, oportunidade, abertura de caminho, pessoas, tudo que a gente precisa para, de fato, estar em abundância, tá? Então eu vou trazer alguns conceitos aqui antes, à medida que eu for sentindo, né, de falar. Bem-vinda, Lê. Então eu vou pedir para todo mundo primeiro, vamos respirar, vamos se conectar com o nosso corpo. Respira fundo. Vai inspirando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Trazendo a sua consciência para o aqui e agora. Trazendo a sua consciência para o presente, que é o único momento que existe. E perceba que no agora, no presente, não tem nenhum problema. No presente não tem nenhum desafio. No presente não tem nenhum impedimento, nenhum bloqueio. Tudo simplesmente é. E você se coloca como observador de você, do seu momento. E você percebe que todo e qualquer problema mora ou no passado ou no futuro. Mas no aqui e agora, tudo está bem. Tudo está perfeito. Tudo está como deve estar. E nesse momento eu convido vocês a visualizarem como que é a realidade que você almeja alcançar. Como que isso traz? Que sentimento que você sente no seu corpo? Tá travando? Gratidão por avisarem. Então eu vou pedir para vocês de novo visualizarem como que é essa realidade ideal. Como que é a casa que você mora? Qual é o trabalho que você tem? Como é o seu corpo? Boa tarde. Eu quero que você principalmente visualize
mas foca no sentimento que isso traz. Como é viver nessa realidade que tudo está resolvido? Como é viver nessa realidade que tudo está bem e que, apesar dos desafios, você está em paz, você tem fé, você tem confiança que as coisas vão se resolver. Você sempre tem aquela certeza lá no fundinho de que no fundo já está resolvido. Quero que você foque na sensação que isso traz para o corpo. Como que o seu corpo reage a isso? Aonde que ele mais vibra? Onde que você mais sente essa sensação de completude, de realização, de paz? Eu quero que você se conecte com essa versão de você que tá vivendo isso, que já é essa pessoa, que vive onde quer, que tem dinheiro ilimitado, né? No sentido de não precisa se preocupar com isso. Compra o que quer na hora que quer. Está em abundância. Abundância de amor, de dinheiro, de oportunidades, de realização. E se conectando com essa versão sua, eu quero que você traga uma palavra para definir como é ser essa pessoa. Como é viver nesse corpo. Como é viver nessa realidade. E principalmente, o que tá te afastando dessa versão. Traga uma palavra para definir e uma palavra para o impedimento, para o que ainda distancia você dessa versão, dessa você que já vive, né? Que já vive essa realidade ideal, que está 100% em abundância, fluindo, seguindo a sua empolgação. E pode retornar para cá, eu quero que você compartilhe quais foram as palavras que vocês receberam. Pra gente dar continuidade aqui. Oi, Lírio. Bem-vinda. Boa tarde, Leandro. Gratidão. Eu abri essa live com o intuito de desbloquear algumas questões com abundância, né, com bloqueio energético. Gratidão, Lírio. Quer compartilhar as palavras que você recebeu? E na meditação, eu trouxe principalmente o sentimento, né? Porque quando a gente fala de manifestar uma realidade, a gente se conecta através do sentimento. A gente entra naquele corpo, naquela consciência que já vive o que a gente quer viver, né? Porque tudo já existe. Existem infinitas versões de você. Então a gente entra como se fosse num portal, né, numa porta, para se conectar com aquela versão. Medos e inseguranças. E tô olhando para algumas questões da minha vida e usando ferramentas. Perfeito? Você também é terapeuta, né?
É muito importante, né, a gente que é terapeuta, a gente também fazer terapia e fazer processo. E, enfim, o autoconhecimento é algo que é crucial, né, pra gente. Perfeito. Medos e inseguranças. Interessante, né? Porque eu trabalho bastante com isso, né? Com os meus clientes, assim, em cima de medos, em cima de autojulgamento, principalmente através das crenças, né? Que é a minha área de especialidade. Então, quando a gente vai cavando as crenças, identificando as crenças, a gente vai vendo que as crenças mais enraizadas, elas têm a ver com a sobrevivência do indivíduo, né? Então, assim, por exemplo, um medo, ele não é só um medo. Ele tá enraizado num medo de deixar de existir, um medo de deixar de ser amado, de ser visto, de pertencer. Então, a gente precisa muito trabalhar com o nosso eu sobrevivente, e também a nossa criança interior, né? Em cima de desconstruir esse medo. Que muitas pessoas têm medo, por exemplo, eu tenho medo de ser visto, tá? Mas por quê? Né? Da onde vem esse medo? Por que ele existe? Qual que é o ganho que você tem não se permitindo ser vista? E às vezes pode estar relacionado a, sei lá, os pais não viam ou os pais não proporcionavam um ambiente muito acolhedor. E aí a criança se retrai, né? A criança se apaga como se fosse uma forma de estar segura, né? Oi, Amy. Bem-vinda, meu amor. Lírio faz terapias vibracionais. Que legal. Já trabalhei com as vibracionais também. Hoje em dia eu trabalho mais com a hipnose, né? Reprogramação. Então, basicamente, nada é apenas o que parece na superfície, né? Que nem aquela imagem do iceberg. A gente sempre tem algo que tá um pouquinho para fora, mas tem muito mais para dentro. O nosso inconsciente, ele é a nossa programação, né? Então, a gente vai funcionar de acordo com o que está instalado ali. As crenças são o nosso programa, que nem um computador. Se você está programado para alguma coisa, você vai funcionar daquela maneira, sem nem contestar. Então, é muito, muito importante que a gente olhe para as crenças, né? E identifique e derrube as crenças negativas que estão proporcionando um comportamento de constrição, né? Meu pai é ausente, minha mãe antes focava em trazer dinheiro ao invés de dar amor. É muito comum. Você já fez constelação. Legal, eu sou consteladora também. Toda semana eu constelo em grupo também. Se quiser participar como representante, é gratuito. Tá no link da minha bio. Toda quarta-feira à noite e sábado de manhã. Constelação é incrível, né? Traz muitos processos inconscientes de repetição de padrão que a gente nem faz ideia que tem. É muito bom representar, né? A gente também recebe da cura. É um projeto social que eu tô fazendo, então até pra constelar é um valor super acessível, é R$80. Então é só entrar lá no grupo que eu mando toda semana lá os temas da semana. Enfim, também queria trazer pra vocês um conceito. Deixa eu ver aqui, tô com os problemas de prosseguir minha vida. Tenho como te ajudar, meu amor. Me dá mais um exemplo. Como assim prosseguir? Isso, Lírio. Pode mandar lá o link do grupo. Na minha bio tá como encontros sistêmicos. Tá um link ali. Qualquer coisa me manda uma mensagem também que eu te mando. Prime. É Prime ou Prime? Acho que é Prime, né? Me dá um exemplo do que tá te travando, assim, de prosseguir a tua vida. Porque isso pode ser muito amplo, né? Inveja. Interessante. Bom, tem bastante coisa pra falar sobre isso, né? O quanto os outros nos afetam. Quem é meu cliente sabe que eu sempre trago o conceito de permissão. Quando a gente permite que algo nos afete, aquilo nos afeta, tá? Então, assim, vamos imaginar que a gente é um serzinho. Vou pegar aqui o meu gloss. A gente é um serzinho
E a gente tem tudo em volta, né? A gente tem família, pai, mãe, escola, a gente tem igreja muitas vezes, né? Como a sociedade em si. Tá, já vou falar. Vou contextualizar aqui sobre isso. A gente é colocado no meio social, onde a gente vai sendo bombardeado de crenças, de pontos de vista, de opiniões alheias, né? E desde que a gente nasce, a gente é moldado através dessas crenças. Isso constitui a nossa identidade. As crenças, como eu estava falando antes, é como se fosse o nosso programa do computador. A gente vai funcionar de acordo com isso. É muito comum que a gente acredite que a energia dos outros tem poder sobre nós. O julgamento do outro tem poder sobre nós. O que o outro pensa, o que o outro fala, a inveja do outro, né? Porém, quando você se torna consciente de que você tem um campo energético que só é invadido se há permissão, se há um ganho oculto, se há um ganho secundário nessa invasão, você entende que nada te afeta, a não ser se você está permitindo. Inveja é um sentimento que existe e a gente sabe que sentimentos e emoções têm vibrações. Porém, ela só encaixa em você que nem um receptor neural. Quando a gente toma um medicamento, a gente tem as moléculas, os fármacos, e eles se encaixam nos receptores para que eles façam um efeito. Eu sou farmacêutica também. Então, é como se a inveja fosse um fármaco que está encaixando no teu receptor. A inveja só tem poder sobre você se você está permitindo que ela tenha. Então, depois que eu entendi esses conceitos, as coisas ficaram muito mais leves e mais fáceis de lidar. A mesma coisa com energias negativas no geral. Eu entrei num ambiente, numa festa, num bar. Nossa, eu senti uma energia ruim e tal. Por quê? Qual é o ganho em eu estar em permissão de me sentir mal por causa de um ambiente, por causa de energia coletiva? Obsessor, mesma coisa. Existe obsessor? Existe obsessor. Porém, ele só te afeta se você tem... se você dá a permissão, se você dá a abertura para que ele entre no seu campo vibracional e te afete. E isso tudo é mental. Primeira lei do hermetismo é a lei do mentalismo. Tudo é mental. O universo é mental. Então, no momento em que eu acredito e coloco força e foco nessa crença de que as pessoas me afetam, o julgamento me afeta, a inveja me afeta, a oração pesada satânica me afeta, vai me afetar. Porque tudo é mental. Se eu estou em permissão, eu recebo daquilo. Então, meu bem, entenda. Prime, entenda. Eu vou te perguntar isso e você vai dizer que não tem ganho, mas no fundo fica nessa pergunta, tá? Qual é o ganho nisso? Não responda com a mente. Deixa que a resposta, que a consciência venha. Qual é o seu ganho em permitir que a inveja do parente X e as orações satânicas te afetem pra te derrubar? Vou dar exemplos de ganho, tá? Não tô falando que é o seu, porque eu teria que avaliar o teu caso individual. Às vezes a gente ganha por permanecer como vítima para ser cuidado, né? Por permanecer no lugar da criança que é salva, que é cuidada, na espera do herói. Que a gente tem sempre a tríade, né? Da vítima, do vilão e do herói. Você pode estar tendo um ganho de permanecer onde você está e ficar na zona conhecida, que é um ganho muito comum, né, de quando a gente vai identificar crença e a gente entende que a maioria das pessoas estão permanecendo com as crenças antigas justamente para não irem pro desconhecido, porque o desconhecido é perigoso, né, na visão das pessoas.
Já tive umas experiências sobrenaturais que posso dizer que tem muita influência forte uma pessoa ter inveja sobre a gente. Sim, eu não invalido nenhuma experiência. Toda experiência é válida. A questão é, a gente cria nossas experiências a partir do nosso ponto de vista. Então, não é que não exista, não estou falando que não existe. Estou falando que apenas afeta se a pessoa tem crenças que afeta. Se a pessoa acredita, acontece. Tem efeito. Tem uma causa, né? Tem uma causa e efeito, na verdade, né? Porque é a lei do ritmo, né? Lei da... Como é que é o nome? Lei da causa e efeito. Acho que é esse o nome mesmo. Lei da causa e efeito. Quando eu faço algo, eu recebo daquilo. De forma inversamente proporcional, né? Que nem a terceira lei da termodinâmica. Então, eu te convido a perceber o que você ganha com isso. A Amy aqui é minha cliente. Ela sabe que é uma frase que eu falo sempre. O que você ganha com isso, o que você aprende com isso e o que você perde sem isso. É a tríade de investigação de crença. Né? Eu tenho um método de investigação de crença que é o PIDS. Perguntar, identificar, derrubar e substituir. Pra gente identificar, a gente precisa perguntar. Perguntar pra crença, confrontar a crença, chegar pra crença e falar, tá, o que você tá querendo me mostrar? Crenças negativas contraem, te colocam pra baixo, te apequenam, tiram a sua capacidade de expansão. Crenças positivas te permitem expandir, te permitem crescer. Oi, Mi. Te permitem sair desse ponto de vista de que você é a vítima. Você não é a vítima de nada. Ninguém é vítima de nada. Bem-vinda, meu amor. Que honra ter você aqui. Quando a gente entende que não existem vítimas, não existem vilões, não existem heróis, existem apenas pontos de vista e experiências, a gente entende que tudo é neutro. Gratidão. E tudo sendo neutro, não existem ameaças. Por isso que hoje, por exemplo, eu não acredito em proteção espiritual. Se eu me protejo, eu estou o quê? Prevendo, antecedendo uma ameaça, um ataque. Se eu me protejo, eu estou me colocando como uma pessoa que está passível de um ataque. E eu não tô falando aqui sobre tipo, não existem espíritos, não existem ameaças, não é sobre isso. É sobre eu me colocar como um ser de infinito potencial que é Deus, exatamente, me separando do todo. Cada um de nós aqui é Deus, é um fragmento de Deus, logo é Deus. Se eu me coloco como uma pessoa que está sendo ameaçada, atacada, né? Nossa, as pessoas estão me invejando, me colocando nesse... Esqueci até o que eu tava falando, mas é isso. Todo mundo é Deus, então você tira o seu poder. Era isso que eu ia falar. Você se apequena e você sai do seu protagonismo, você tira o seu poder. Você nega o seu poder. E eu entendo que a gente é contado essa narrativa por muito tempo. A gente é contado essa narrativa. Né? Quando a gente sai da bolha, que eu e minhas amigas, a gente vive totalmente numa bolha de Lulu. Né? Eu, a Mia, a Ju, a gente tem autorresponsabilidade, a gente sabe que tudo que a gente vivencia é experiência criada pelo nosso ponto de vista, pelas nossas crenças. Quando a gente sai da bolha, a gente ouve sobre inveja, a gente ouve sobre ataque e tal, a gente fica meio... Aquele meme da Boca Rosa, né? Alecrim dourado que nasceu no campo, exatamente. E aí, tipo assim, não é sobre a gente não ser especial. Não, todo mundo é especial no seu jeitinho. Mas a gente não é, tipo assim, o alecrim dourado que, nossa, o mundo está conspirando contra mim, coitado de mim. Porque daí a gente entra na vítima. Ai, vocês conhecem, que lindo. Lírio, vamos fazer parcerias também. A minha, inclusive, tá no grupo de constelação, Lírio. Ela foi constelada ontem. Tava falando antes pra Lírio... Não sei seu nome.
Posso chamar de Liro? Eu acho lindo o Liro, mas enfim. Eu tava falando pra ela, convidando ela pra ir no... É ela? Desculpa, não sei esse pronome. Tava falando pra Elo sobre o grupo de constelação. Ah, é Natália. Acertei o pronome, então. Enfim, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma contribuição sobre essa questão da inveja, do julgamento, do medo e tal, de como a gente se afeta? Porque, assim, eu abri essa live muito na empolgação, na ação inspirada, porque eu nem tava planejando, nem tchuns. Mas o que eu tô trazendo muito ultimamente, principalmente pra cá, né, pro TikTok, pros vídeos e tal, é sobre a abundância, né, sobre criar mais, sobre receber mais. Inclusive, o tema da Mi ontem foi sobre abrir ou receber, né? Nossa, foi tão grandiosa aquela constelação. Nem vi o tempo passar. Foi bafônica. Se eu faço ancoramento... Olha, Nath, eu trabalho muito de forma livre. Então, assim, se eu sinto de ancorar, eu ancoro. Eu gosto muito de ancorar a egrégora espiritual quando eu tô abrindo o campo de constelação. Porque eu sinto que eles dão suporte, né? Suporte energético. E... não diria proteger, mas é como se... não é proteção. É como se fosse um campo seguro, assim, sabe? É tipo assim... a gente entra num... vai soar meio loucura aqui, mas é o que eu sinto. A gente entra num vórtex, a gente entra num campo à parte da realidade, tanto que a gente nem vê o tempo passar. A gente faz a constelação às 9 horas da noite, às vezes acaba meia-noite e ninguém nem vê. E aí, é como se a gente estivesse, assim, ó, retirando todo mundo que tá participando do campo, colocando numa outra realidade. Não é assim a sensação, Mi? Como se a gente estivesse meio que saindo ali da realidade e indo pra outra. Então eu sinto que a egrégora espiritual, nesse caso, principalmente, ela dá esse suporte de segurar a gente no lugar, sabe? Não é proteger, tipo, vai ter ameaças externas e uau! Não é nesse espaço. Mas eu sinto que dá aquela segurada, sabe? Mas no geral, quando eu tô atendendo individual, eu não ancoro. Só se eu sinto muito forte, assim, tipo, ancorar um arcanjo, o arcanjo Miguel, um arcanjo mais poderosão, assim. Não. Sim, é que assim, eu tava falando mais da minha proteção individual, sabe? Por exemplo, teve uma época... eu sou muito espiritualista, mas hoje eu trago as coisas mais... antes menos místico e mais prático. Por exemplo... ancorar é puxar, trazer. Ancorar uma equipe espiritual, uma egrégora espiritual, é puxar, chamar os guias, mestres, anjos, enfim. Não é invocar. Não é bem no invocar. Nath, eu tava falando mais de proteção individual minha, por exemplo. Teve uma época que eu só saía de casa, depois de eu fazer triângulo, pirâmide, bolha dourada, armadura, tudo que eu aprendi no curso de Reiki, né? Não é? Quem é reikiano sabe, a gente aprende as proteções, pirâmide, cilindro, bolha dourada, bolha violeta e armadura. Eu só saía de casa assim, porque na minha crença era como se eu sempre fui uma esponja, claro. Então, se eu saísse desprotegida, eu tava full e eu ia sofrer ataque espiritual de todos os lados. Hoje em dia eu não vejo assim. Eu vejo como se eu receber um ataque espiritual é porque eu permiti e eu tenho algum ganho ali. Entendeu? Porque hoje eu vejo muito mais a partir do lado de crença, né? Crença manda em tudo, né? Crença é a mãe de tudo. Eu sempre trago a analogia. Crença é a mãe do pensamento, é a mãe da emoção. E os dois brincando, né? Pensamento e emoção brincando, dá o comportamento. E é assim que a gente funciona. Então, se eu vejo através da minha lente, né, pra vida, de que tudo está sob ataque, de que se eu for num bar eu vou sofrer ataque espiritual, eu vou voltar com o obsessor pra casa. Assim se dá, entende? Então, eu respeito muito a conduta espírita, né, a conduta mais espiritual, até porque eu vim do espiritual, né, do espiritualismo.
Mas hoje, pra mim, não faz sentido. Tô tentando mudar essas crenças pra ser médium de transporte. O que é médium de transporte, amiga? Explica pra nós. Você acredita que é só imaginar que está sendo realizado? Prime, imaginar o seu desejo, no caso, sendo realizado? Não é bem sobre imaginar. É também sobre imaginar, mas imaginar é uma ferramenta. Visualizar é uma ferramenta. Escrever é uma ferramenta. A manifestação consiste em você acreditar, tá? Toda manifestação vem primeiro do acreditar. E aí, tudo que você faz a partir do acreditar... Ah, tá. Entendi. Sobre as proteções, não é bem imaginar, né? Você ancora a energia da forma geométrica, você desenha a forma geométrica em você, você visualiza e você traz as cores, as formas e os símbolos de proteção, né? E no Reiki a gente tem muito símbolo, né? Então, eu acordava, já botava símbolo na casa inteira, Chokurei, Reiki, em mim, cada chakra, e tipo, é sobre você fazer o que faz sentido, né? Não tô falando que é errado, tô falando que pra mim hoje eu não faço mais. Faço símbolo, ainda faço símbolo, mas proteção não. Eles passam pelo meu canal e são direcionados pra luz. Ah, tá. Sim. Já fiz trabalho assim. Não sou... Eu me considero médium, não sei de quê, mas eu já fiz alguns trabalhos assim, sem saber o que eu tava fazendo. Depois eu fui saber. Tipo, alguns passam pelo meu corpo pra ser encaminhados. Ah, sim. Nossa, eu tava falando com a Ju hoje sobre isso, que... Na verdade, não foi bem assim que eu fiz esse trabalho, mas quando teve a pandemia do Covid, eu trabalhava muito no astral, né? Eu dormia e... Nossa, eu dormia, né? Porque meu corpo dormia e meu corpo astral tava lá encaminhando a alma pros portais, porque era muito desencarne, né? E eu acordava, acordava cansada. Qual a técnica espiritual que você faz hoje em dia que mais sente resultado? Bom, Prime, eu medito, né? Não é uma técnica espiritual. Meditação é algo que eu sempre fiz e sempre farei. Não dá pra falar isso, né? Sempre. Mas meditação é algo que te faz acessar o campo, né, consciencial, de informação. Então, meditação é de praxe. Espiritual eu não faço muita técnica, porque eu não acredito tanto em técnica mais, mas eu sou reikiana, né? Já fiz infinitos cursos de reiki egípcio, de... Esqueci o nome do outro lá. O reiki da Kuan Yin lá. E tarô, sou taróloga, mas não é também espiritual. Radiestesia, também não é espiritual, mas eu uso bastante o pêndulo. Cadê meu pêndulo? Tá aqui em algum lugar. Que mais? De espiritual, eu acho que nada. De espiritual, eu converso muito com meus mentores, né? Eu converso com eles em meditação, eu falo, ancoro às vezes quando eu sinto necessidade de chamar um anjo ou outro, né? De chamar um deus hindu ali. Mas, no geral, eu concilio muito com a matéria, sabe? Eu trago muito pro prático, pro tangível, né? Eu ensino muito sobre isso, sobre como as crenças criam nossa realidade. Então, eu meio que me abstive, entre muitas aspas, eu me abstive de técnicas, sabe? Eu vou muito na intuição, eu vou muito no que o meu eu superior tá pedindo naquele momento, sabe? Então, se eu sentir de fazer uma técnica, eu vou fazer a técnica. Mas não é tipo um ritual, não é uma obrigação, sabe? Então, seria desenvolvimento de crenças que você vê mais resultado. É porque, assim, é como se as crenças fossem a base de tudo. Vou trazer mais uma metáfora pra vocês. Imaginem para construir um prédio, uma casa, uma construção. Primeiro de tudo, quem que faz lá o desenho, né? O arquiteto vai fazer um desenho, um projeto arquitetônico. Ele vai desenhar como que vai ser o prédio, certo? Depois do desenho, vai vir a compra de material de construção, a contratação dos construtores, tudo isso vai vir depois. Mas o que vem antes é o projeto arquitetônico.
É como se as crenças fossem o nosso projeto arquitetônico. Elas vêm antes, elas estão dando origem ao que vai vir depois. E o que vem depois? Pensamento, emoção, comportamento. Então, nesse caso, o projeto arquitetônico são as crenças, os pensamentos são os construtores, ou melhor, os pensamentos são os materiais de construção, as emoções são os construtores e a ação é a construção em si, né? Como que vai construir o prédio, a arquitetura, o modelo de arquitetura que vai ter. O prédio construído depois, ele é a realidade. Ele é como a gente percebe a realidade. Então, primeiro existe o projeto arquitetônico. Se tem um BO lá no prédio, se tem um negócio de eletricidade que não deu certo, você não vai lá quebrar a parede primeiro, você não vai lá mexer nos fios primeiro, você vai lá no projeto arquitetônico para ver o que tá fora do lugar lá, o que pode estar, né, de errado. Primeiro você vai olhar na planta, né? Então, é como se tudo que vem da experiência, tudo que cria a experiência, tudo que faz a gente viver a realidade física, primeiro vem dentro. E tudo isso que eu falei, as crenças, pensamentos, emoções e comportamentos, constituem a nossa identidade. E a nossa identidade é o que vai ditar a nossa realidade. A minha realidade, o que eu vivo, é apenas um espelho de quem eu sou. Entendem? Ficou claro? Então, assim, não tem como eu querer mudar a minha realidade mudando fora. Eu tenho que mudar dentro, para que a realidade espelhe quem eu estou sendo. Lei da suposição. Bashar fala disso. Oi, Lucas, quanto tempo, amigo? Bem-vindo. Bashar fala disso, Abraham Hicks fala disso, Neville Goddard, Bob Proctor. A gente, sem saber, gosta de mudar fora. Exatamente. Bashar até fala assim, né? Se você tá se olhando no espelho e você tá triste no reflexo do espelho, você vai lá mudar a cara do espelho? Ou você vai ficar brabo e falar, espelho, muda a cara? Não, você vai mudar você. E aí você vai sorrir. E aí o espelho vai refletir a sua nova face. É muito claro quando a gente entende. Por isso que não me prendo à técnica de manifestação. Por isso que eu não me prendo a rituais, feitiços, trabalhos. Porque tudo tá aqui. Tudo começa no nosso mental, nas nossas crenças, que vão gerar os pensamentos, emoções, comportamentos. Então, por exemplo, eu quero mudar um hábito. A pessoa vai lá e tenta mudar o hábito em si, sem mudar a crença. Não tem como. Você tem que mudar o que está originando esse hábito. Você tem que mudar o que está originando o pensamento. Ansiedade, medo, questões mais tensas, né, de distúrbios psicológicos e tal, tem origem em crença. Tudo tem. Já ouvi falar que se a gente muda as nossas crenças através de palavras. Então, não necessariamente. Porque, assim, 10 milhões de vezes a mesma palavra. Não é bem assim. A repetição, ela é uma das formas, tá? Mas aí que entra a escolha. Então, eu sempre falo, né? Você precisa identificar a crença, não necessariamente a raiz, a origem da crença, mas a crença em si precisa ser identificada. E você vai perceber o que ela está te trazendo de ganhos. O que ela está te trazendo de positivo. Mesmo que o positivo seja apenas permanecer no conhecido. Então, você entendendo que a crença é meio nada a ver, sabe? O Bashar fala muito disso, assim, você percebe que a crença não tem nada a ver, ela é uma crença aleatória que você comprou como verdade, sei lá, quando você tinha 3 anos de idade, você reproduziu isso pra sempre. Aí você vai fazer o processo de quê? Não necessariamente repetir 10 bilhões de vezes a crença contrária. Você vai precisar derrubar essa crença, e pra derrubar você confronta. E você fala, crença, de quem que você é? Quem que me ensinou isso? Onde? Quando? Por quê? Então, são as perguntas chaves. Quando, onde, por quê, quando...
quando, onde, como, porque são as perguntas chaves. Isso a gente faz no processo terapêutico, para quem tiver interesse de fazer, tá? Comigo. Então, a gente precisa confrontar para entender que ela não faz sentido. E aí você confrontando, entendendo que ela não faz sentido, ela derruba. Depois que ela derruba, aí você vai fazer esse processo aí, Prime. Aí você vai instalar uma nova crença no lugar. Então não tem como eu querer instalar uma crença positiva onde tem uma negativa tomando espaço, ocupando o espaço. Entende? Primeiro, eu identifico a crença negativa, derrubo ela, coloco uma positiva no lugar. Aí você pode repetir. Por exemplo, sou merecedora de amor. Aí depois você vai repetir. Ou não precisa necessariamente repetir, você pode só integrar. Acreditar e acreditar numa nova identidade. Ou você pode escrever. Aí você pode fazer como você quiser. Você pode escrever a nova crença, você pode repetir mentalmente, você pode repetir em voz alta. Eu, por exemplo, integrei uma crença que ela me fez mudar totalmente a minha experiência na Terra. Que é, tudo sempre acontece pro meu benefício. Essa crença, ela é tão libertadora, porque assim, não é porque eu sou terapeuta e, né, que eu não tenho problemas, desafios, que não tem algumas coisas que acontecem que não é bem o que eu quero, né? Não é porque eu sou especialista em manifestação, porque eu também sou humana. Então, assim, quando eu integrei que tudo que acontece pro meu benefício, mesmo que aconteça um BO, mesmo que aconteça uma coisa ruim, que não existe ruim, existe apenas neutro, mesmo que aconteça uma coisa desafiadora, eu sei que é pro meu benefício. Então eu não me desespero, eu não surto, eu não entro em processo de medo, de cair. Eu não caio, porque eu entendo que se eu acredito que tudo acontece pro meu benefício, vai acontecer pro meu benefício. Mesmo que seja a longo prazo, mesmo que seja depois de um tempo. Porque toda experiência é válida e toda experiência ensina alguma coisa. Toda experiência traz uma possibilidade de você crescer com aquilo. Toda experiência traz uma possibilidade de expansão. E tudo isso vai depender de como você vê. Se você vê aquilo como negativo e somente negativo, é esse efeito de negativo que ela vai ter. Se você vê uma oportunidade em pescar e captar algo positivo daquela situação, é assim que vai ser. Eu já tive muitos desafios na vida, gente. E justamente por causa dos desafios que eu tô aqui. Que eu aprendi, que eu busquei o autoconhecimento, que eu despertei. Eu só despertei a primeira vez porque eu fui para um intercâmbio mega desafiador. Que eu fui morar lá na puta que pariu do Texas com 17 anos. Com uma família abusiva, família de pastores religiosos que não me respeitavam, que não respeitavam o meu estilo. Eu sou toda tatuada, gente. Com 17 anos eu tinha 3 tatuagens. Tinha piercing no nariz aqui, tinha um alargador na orelha, tinha cabelo pintado. Imagina o choque de realidade para aquela família de receber uma intercambista assim. Então, eu manifestei, eu co-criei esse intercâmbio desafiador porque eu precisava dessa experiência para que eu despertasse a minha consciência e para que eu entendesse que eu era responsável também por aquilo. Eu tinha coisas, presentes para aprender lá. Hoje eu tenho 29, apesar de não parecer. Tô quase trintando já. Então, assim, a gente cocria as situações para aprender, né, para evoluir, para expandir. Só que daí quando acontece alguma situação, a gente surta. Ai, meu Deus, eu sou um coitado, porque aconteceu isso, eu sou fudido e tal. Então, assim, tudo é questão de ponto de vista. Tudo é questão de como a gente lida, tudo é questão de perspectiva. E quando a gente integra isso, que tudo acontece para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para o nosso expandir,
as coisas ficam muito mais leves. Então, se vocês forem integrar uma crença a partir de hoje com essa live, integrem essa. Tudo acontece pro meu benefício. Tudo dá sempre certo pra mim. Quantas vezes aconteceram coisas que eu... Meu Deus, se eu for contar, eu fico aqui 3 horas numa live. De nada, Nath, de nada. Bom, gente, eu adorei esse bate-papo com vocês. Fiquem muito à vontade para me seguir, para entrar na minha comunidade gratuita, Comunidade Alma. Tá o link está na bio. Eu vou atender agora às 2 horas, então eu vou fechar. Foi um prazer estar aqui. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, tá bom? E se quiserem marcar atendimento, aproveitem que eu tô quase sem horários pra outubro, tá bom? Um beijo, até mais. Foi um prazer também, Nath. Beijo.